Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Evaldo Braga e este é mais um vídeo do canal A Verdade Vos Libertará. Querido, hoje vamos estar falando a respeito da espada de Pedro. Você já parou para pensar que assunto interessante este? Por que Pedro, apesar de 3 anos estar andando com Jesus e ainda carregava uma espada, ok? Antes de nós adentrarmos ao vídeo, peço que você aí curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Vamos compartilhar, pessoal, para que esse canal continue a crescer e possa ser bênção para muitas pessoas, ok? Você também pode estar fazendo pergunta, pode estar deixando o seu comentário aí na descrição do vídeo, né? Vou deixar aqui também as minhas redes sociais aqui, ó, no vídeo, ok? E você vai poder entrar nas minhas redes sociais ali, nos sugerir alguns assuntos, nos sugerir algo que você tem dúvida e tem interesse em saber, ok? Então, fica ligado aí, seja participativo, nos ajude a esse canal crescer, ok? Roda a vinheta. Então, pessoal, esse assunto de hoje, né, é um assunto bem curioso, bem interessante, né, acerca da palavra de Deus. Pedro, ele pegava consigo uma espada que quando Jesus estava ali no jardim do Getsemane, então os soldados chegaram para prender Jesus. Pedro arranca a sua espada e corta ali a orelha do servo do sumo sacerdote por nome de Malco. Jesus então pega a orelha daquele homem e coloca de novo no lugar e fazendo assim um milagre, né? Mas o que me chama a atenção é por que Pedro carregava uma espada. Pedro não era soldado, não tinha por que carregar aquela espada. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que aquilo não era bem uma espada, aquilo era uma faca de pesca, porque Pedro era pescador. Outros vão dizer que era uma baioneta, vão minimizar um pouco a situação. O interessante é que esses que apoiam essa ideia que não era lá uma espada que Pedro carregava, eles apoiam na questão que os evangelistas não foram testemunhas oculares, ou seja, eles não presenciaram o fato. Então, como eles ouviram de outras pessoas, né, a história foi crescendo. Então, um canivete, uma espada, uma faca de pesca, a história foi correndo e virou uma espada. O interessante é que os 4 evangelhos vai relatar o ocorrido. E somente João, em João capítulo 18, verso 10, que vai relatar os fatos com uma riqueza enorme de detalhes. Porque João foi uma testemunha ocular. Ele era discípulo de Jesus e estava ali com Jesus. Por exemplo, Lucas, ele apenas discorre sobre o fato. Ele nem chega a mencionar a palavra espada. Um dos discípulos corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, né? Enquanto que João, que era uma testemunha ocular, ele vai dizer, ele vai chamar Pedro, por exemplo, de Simão Pedro. E Simão Pedro toma uma espada e corta a orelha de Malco. Ele vai até dar o nome do servo do sumo sacerdote que chamava Malco. Então, nota que João, ele vai chamar Pedro de Simão Pedro, vai falar também que é realmente uma espada e também vai citar o nome do servo do sumo sacerdote chamado Malco, ok? Então é interessante, pessoal, que então importa se era uma espada, se era um canivete, se era uma bazuca, se era uma metralhadora, não importa. O que me chama a atenção é que Pedro
estava armado, ele carregava consigo uma arma, né? E na primeira oportunidade que ele teve, ele não pensou duas vezes em usar a espada. O que me chama aqui a atenção não é nem o fato de Pedro, o tipo de arma que Pedro, se pode ou não pode. O que me chama a atenção aqui é a vida espiritual de Pedro, o caráter espiritual de Pedro, né? E o que me chama a atenção aqui é que Pedro, apesar de 3 anos estar andando com Jesus, estar andando com o melhor, com o mestre, né? Ele ainda não tinha deixado as velhas práticas, né? Ele ainda, o seu caráter não tinha sido moldado. Em outras palavras, Pedro ainda não era convertido, ele não tinha se entregado inteiramente a Jesus, ele não tinha renunciado o seu velho eu. Então, essa espada, ela significa mais do que uma arma, ela significa uma porta aberta de Pedro, na vida de Pedro, ao seu pai. É um elo de ligação entre Pedro, entre a vida atual de Pedro, entre o momento em que Pedro estava vivendo, com o passado que ele tinha. Então, o que acontece? Era um elo de ligação, ou seja, e na primeira oportunidade, Pedro mostrou realmente que ele não ainda havia se convertido, ainda não era uma pessoa convertida, né? E isso nos mostra que tem pessoas na igreja que estão tanto tempo na igreja, galgam até um cargo eclesiástico na igreja e ainda não se converteu verdadeiramente ao evangelho. Ele não se rendeu, ele não renunciou ao seu passado e ele deixou portas para que se um dia não desse certo o evangelho, né, ele pudesse voltar atrás, né? Então essas portas, essa espada, Pedro, realmente significa essas portas que essas pessoas deixam na sua vida, esse elo de ligação de volta do passado. Ou seja, Pedro estava querendo dizer, olha, sabe uma coisa? Se esse negócio de cristão, essa seita dos nazarenos não der certo, né? Eu vou voltar à minha velha prática, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a ser o velho Pedro. Então, tanto é verdade que Pedro, quando Jesus fora Jesus foi preso, Pedro ficou de longe, observando, de longe, olhando, né, o que havia acontecido. Aquele valentão, aquele Pedro valente que tinha a espada, né, ele ficou de longe observando, e quando foi questionado, olha, esse é um daqueles que estavam com ele, Pedro disse, não, eu nem o conheço, eu nem sei, eu sei. E na verdade Pedro não conhecia Jesus mesmo, conhecia Jesus do seu andar, mas ele não tinha conhecido o verdadeiro Cristo, ele não tinha tido um encontro com Cristo, né? Pois ele não tinha sido alcançado pela graça salvadora de Cristo. E isso me mostra também aquelas pessoas que estão há tanto tempo na igreja, estão há tanto tempo no Evangelho de Cristo, né? Mas não se deixam ser alcançados pela graça. Ou seja, a palavra de Deus entra pelo um ouvido e sai pelo outro. A palavra de Deus não entra na vida dela e produz resultado, e produz transformação. Ela ainda sempre tem uma porta aberta para o passado. Ela ainda tem um elo de ligação com o passado. Olha, se esse negócio de cristão não der certo, né, eu volto atrás. Eu volto a fazer o que eu fazia. E quantas pessoas que dizem também, olha, numa discussão acalorada, num desentendimento, falando, olha, essa pessoa está falando comigo assim porque ela não me conhecia no passado, ela não sabe como eu era. Olha, se fosse no passado, essa pessoa ia ver comigo. Ou seja,
aquela pessoa ainda não teve o seu caráter moldado, o seu temperamento moldado por Cristo, não se deixou moldar pela palavra de Deus. Ou seja, a pessoa vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não faz efeito sobre a vida dela. É isso, irmãos, que significava aquela espada. E quantas pessoas carregam a sua espada até o dia de hoje, estão armadas até o dia de hoje, porque não tiveram ainda o seu caráter moldado por Cristo. Mas não porque Cristo não quer moldar, não, é porque ela não se deixa moldar pela palavra de Deus. Quantas pessoas que estão no culto, por exemplo, ela tem um louvor, tem adoração, ela está lá adorando, está lá glorificando, mas quando chega no momento da palavra, ela fala, meu Deus, vou ter que ouvir esse pastor de novo, vou ter que ouvir esse pregador de novo. Nossa, chegou um momento chato agora. Ou seja, ela não dá a mínima importância para a palavra de Deus. Para cantar, canta que é uma beleza. Para dar um testemunho lá na frente, para falar na frente, gosta de falar que é só o sangue do Cordeiro. Mas quando é para ouvir a palavra de Deus, ela corre, ela acha aquilo um enfado, acha aquilo um cansaço, acha aquilo... Porque a palavra de Deus não transforma ela não se deixa transformar pela palavra de Deus. Então, ela sempre está com ela, está com a ligação com o passado. Olha, se não der certo aqui, eu volto atrás e volto às velhas práticas, né? Eu volto a fazer o que eu fazia antes. E quantas pessoas que realmente voltam? Elas voltam a praticar, elas voltam a fazer o que elas praticavam antes. Por quê? Porque nunca foram convertidas a Cristo, nunca deixaram ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, né? É interessante que quando Pedro teve um encontro real com Cristo, Cristo olhou nos olhos de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. E pela segunda vez Jesus disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. Então pela terceira vez Jesus disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, tu sabes, Senhor. A partir dali, Pedro teve um encontro com Cristo, né? Tanto é que ele pregou, ganhou tantas almas para Jesus, uma ganhou 2.000, outra ganhou 3.000, e assim foi uma bênção. E diz a tradução, né, que Pedro, ele morreu crucificado. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Por que ele morreu crucificado de cabeça para baixo? Porque ele o prenderam e iam crucificar ele na cruz. Então, na hora da sua morte, diz, ei, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, nós vemos aí que Pedro realmente, então, deixou as velhas práticas e se converteu ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho genuíno. Então, querido, espero que você tenha gostado desse vídeo e que você venha abandonar as velhas práticas, venha se converter de verdade ao Evangelho de Cristo, venha ouvir a palavra de Cristo, deixar a palavra de Cristo transformar a sua vida, para que você possa ser um cidadão do céu, ok? Este é o meu, é o seu, é o nosso canal, A Verdade Vos Libertará.